Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iremos ver o conceito de correio eletrônico, o que é, quais são suas características e o que é cobrado, né, pelas bancas aí nos concursos públicos, tá? Então vamos lá, o que seria correio eletrônico? Correio eletrônico é o método de enviar e receber mensagem, só que eletronicamente, beleza? A recepção de e-mail, ela pode demorar alguns instantes e alguns minutos, tá? E é uma coisa que você tem que ter noção também, que hoje, a partir da tecnologia, nós podemos ter multidispositivos e também nós podemos ter multiplataformas, tá? O que seria multidispositivos, professor João Kleber? Foque nessas duas palavras aqui que são muito importantes, tá? Você pode, por exemplo, acessar uma conta de e-mail através do celular, através do tablet, né, através do seu laptop, e você também pode utilizar diferentes tipos de sistemas operacionais. Por exemplo, quem utiliza Mac pode ter acesso, quem utiliza o sistema Linux pode ter acesso, quem utiliza os sistemas Android pode ter acesso, iOS, então, ele é um sistema multiplataforma. Então foque nessas duas coisas aqui, né? Porque o conceito em si todo mundo já sabe, que é o que? É envio de e-mail, enviar e receber. Mas o que é interessante é o seguinte, ele é multidispositivo e ele é multiplataforma. Fique atento a essas duas palavrinhas aí, beleza? Então vamos entender agora as suas características, galera. É o seguinte, as características do e-mail, tem duas coisas que eu coloquei em vermelho aqui para destacar, para facilitar a vida de vocês, que é o seguinte, tá? Nós temos vários provedores de e-mail que são gratuitos, tá? Mas existem alguns provedores que cobram, tá? Mas a maioria elas são gratuitos, né? Se cobrasse em alguma prova que já caiu, todo provedor de e-mail ele cobra, falso. Existem sim provedores gratuitos. A gente pode elencar, por exemplo, o Gmail, o Yahoo e bastante outros, né, que podem ser utilizados, beleza? Agora, se você tem um e-mail, por exemplo, empresarial, vamos supor que eu tenho e-mail joão@lacconcursos, por exemplo. Aí esse e-mail já é empresarial, é fins lucrativos, é fim para comércio. Aí sim eu poderia, o quê? Cobrar. Beleza? Então, entendemos aí o primeiro conceito, agora vamos para outro. Alta velocidade, né? O e-mail nada mais é que ele substitui o serviço de cartas, né? Antigamente, por exemplo, se você tivesse um parente que morasse no Japão, nos Estados Unidos, como que você faria para, né, para enviar uma foto, ou até mesmo para se comunicar com ele? Teria que mandar uma carta, demoraria dias, semanas ou até meses para chegar a carta lá, para depois ele reenviar, né, ou responder a tua carta, né, falando o que aconteceu. E isso tem hoje, nós vemos a era da informação, nós precisamos de tudo para ontem. Então o que acontece? O e-mail ele permite que você tenha uma alta velocidade, tá? O que eu quero que vocês foquem aqui? Não instantâneo, tá? Isso já caiu em concursos, principalmente da banca CESP, tá? Que eles cobram que o e-mail é algo instantâneo. Gente, o que é instantâneo? É em tempo real, tá? Você acabou de enviar, a pessoa recebe na hora, tá? Eu sei que muitas vezes você envia um e-mail, rapidamente a pessoa consegue receber, né? E já te responde. Só que isso pode demorar alguns instantes e alguns minutos. Em tempo real não demora nada. Um exemplo de comunicador instantâneo, por exemplo, seria o WhatsApp, né? Você envia na hora e chega na hora, diferentemente do e-mail. Então fiquem atentos aí, né? Que o e-mail ele não é instantâneo, tá? Quem é instantâneo são o quê? Os comunicadores instantâneos. O e-mail é um correio eletrônico, tá? Foca na palavra, ele pode demorar alguns instantes e até minutos, por favor, beleza? E também ele serve para a gente transferir arquivos, né? Envio de fotos, imagens e etc. Beleza? Claro que tem que ver se o seu provedor, né, aceita uma quantidade X de armazenamento, tá? Beleza? Então entendemos que ele pode ser gratuito, né? Que algumas bancas falam que os correios eletrônicos, né, os provedores, eles têm que cobrar. Falso, né? Eles possuem alta velocidade, só que ele não é o que? Em tempo real, ele não é instantâneo, tá? E também ele permite a transferência de arquivos, beleza? E aí vamos entender como que é feita a composição, né, de um correio eletrônico. Vamos pegar aqui primeiro um macete. A estrutura, né, de um e-mail, né, um endereço de um correio eletrônico é duas coisas, a caixa postal e o domínio, né?
Para quem não sabe, a gente viu na aula de navegação, na aula de internet, que é o seguinte, o domínio nada mais é que um endereço na internet, né? E o que que acontece? Vamos pegar o meu e-mail, profjoãokleber@gmail.com. Então, até aqui eu fiz até uma separação para ficar fácil para vocês entenderem, é o nome da minha caixa postal, tá? Uma coisa importante, o meu nome é João Kleber, tá? Mas eu poderia muito bem colocar, por exemplo, Prof. Zé, Prof. Joaquim, porque a caixa postal não é obrigatoriamente necessário que seja o nome ou faça referência ao dono da caixa postal. Foi o exemplo que nem eu dei de domínios para vocês, né? O Banco do Brasil é uma empresa, mas o domínio dele é BB. Então, não necessariamente a caixa postal tem que ter o mesmo nome ou alguma referência ao dono da caixa postal. Então, fiquem atentos, beleza? E aqui, depois do arroba, o Gmail seria o quê? O meu provedor de serviço, o meu dono do meu serviço, que seria Gmail. Mas eu poderia, por exemplo, estar aqui, @lacconcursos. Quem que seria o domínio? LAC Concurso. E aqui .com significa o tipo de domínio. .com a gente sabe que ele é o quê? Comercial. Então, fiquem atentos. Quando a gente compõe, né, um endereço de e-mail eletrônico, né, ele é composto pela caixa postal e ele é composto pelo seu tipo de domínio. Lembrando, a sua caixa postal não necessariamente, né, precisa constar, né, ou ser constituído pelo nome ou a referência à pessoa ou à empresa em si. Pode ser muito bem um outro nome qualquer. Beleza? Então entendemos aí como é composto e agora a gente vai falar de uma coisa que cai muito em concurso público, tá? É o seguinte, correio eletrônico, ele é dividido em duas categorias, galera. Ele é dividido em webmail e ele é dividido em cliente e-mail, tá? O que seria isso, professor João Kleber? É o seguinte, para que a gente consiga ter acesso ao webmail, necessariamente eu preciso de um dispositivo, até porque nós falamos que ele é multidispositivo, independente se for tablet, celular, computador, e nós precisamos ter acesso de algo chamado internet. Tá? Sem a internet você não consegue fazer nada, beleza? Quando a gente se trata de webmail, beleza? Então ele é uma ferramenta online, tá? Então eu preciso da internet. Aí a gente pode citar vários exemplos, né? Gmail, Hotmail, Yahoo, né? Entre outros. E aí tem um outro tipo de correio eletrônico que a gente chama de cliente de e-mail, né? E aí esse cliente de e-mail, eu quero que vocês foquem numa palavrinha aí. Programas. Professor, como assim programas? Existe um aplicativo dedicado para gerenciar esse seu correio eletrônico. Então aqui não existe um aplicativo, simplesmente você vai abrir o domínio, né? Gmail, Yahoo, e você vai colocar a conta que você tem, se a senha estiver correta com o seu login, você vai ter acesso ao seu correio eletrônico, né? E aí quem é responsável por fazer todo esse gerenciamento em si, né, seria o que? O próprio provedor de serviços. Aqui não. Aqui nós temos ferramentas, né, dedicadas para fazer esse tipo de gerenciamento, né? E aí existem várias ferramentas que eu vou citar mais na frente, mas os principais que a gente precisa estudar é o Mozilla Thunderbird e o Outlook, né? O Outlook na versão mais atual mudou de nome, agora virou só Windows Mail, né? Na versão Windows 10. Mas cobra-se muito o Outlook 2013 e 2016 também, então a gente tem que ficar atento, beleza? Então, quando eu tenho um cliente de e-mail, eu tenho um programa dedicado para gerenciar o correio eletrônico, beleza? E aí eu coloquei outra palavrinha-chave aqui, ó, intranet. Por que eu coloquei uma palavrinha-chave que é intranet? É o seguinte, galera, quando nós utilizamos esses tipos de aplicativos, né, ele vai ficar alocado na sua máquina física. De certa forma, é como se você pegasse o servidor, né, aonde está hospedado, no Gmail, enfim, e colocasse aqui dentro da sua máquina em si. Então, os seus e-mails, eles ficam alocados aonde? Dentro da sua máquina. Então, pode ocorrer, né, se você tiver com falta de internet, você consegue consultar os seus e-mails, o que você enviou, o que você recebeu. Você não consegue mandar algo, ou você não consegue receber algo que está sendo enviado agora. Por quê? Porque você precisa de internet, né? Agora aqui, ó, aqui você não consegue, né? E já caiu em prova de concurso perguntando isso. Webmail,
Se não tiver internet, eu consigo ter acesso a alguma ou qualquer tipo de informação? Jamais. Porque para eu conseguir navegar o provedor, eu preciso de internet. Aqui não. Quando nós tivemos o cliente de e-mail, um software dedicado, nós utilizamos, por exemplo, a intranet, né, que nós vimos que ser uma rede específica da empresa. E aí a gente pode ter um servidor dentro dessa intranet que vai armazenando o quê? Os e-mails. Então, por exemplo, você não vai conseguir enviar e nem receber agora, mas os e-mails que você enviou ontem, na semana passada, no mês passado, você vai ter acesso. Diferentemente do webmail que você não tem acesso a nada. Então, isso aí já caiu em prova, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Beleza? E aí, vamos responder uma pergunta, né? Que a banca foi o CESP, né? Para o cargo de analista 2015 na FUB. E eles cobram o seguinte: acerca de programas de navegação e de correio eletrônico, julgue o item que se segue. O webmail são programas de correio eletrônico destinados a acessar. Tem então tranquilamente correto, né? Via web, continua correto. Contas de e-mail que não... Opa, já quando coloca não acesso, já sabe que ele quer confundir vocês. Que não podem ser acessadas por outros clientes de e-mail ou não baseadas em web. Pera aí. Ele está falando, né, que o webmail a gente pode acessar via web. Só que outras contas de e-mail que não podem ser acessadas por outros clientes de e-mail não baseadas em web. Peraí. Ele está falando o seguinte, gente, que aqui ele está comparando os dois tipos. Ele está comparando o tipo de webmail, né, e o tipo de cliente de e-mail, que é utilizado com programas. E é o seguinte, você pode muito bem acessar por aquele programa, né? Aquele programa que a gente citou anteriormente, o Thunderbird, ou também você pode acessar pelo Microsoft Outlook. E também, se você quiser, por exemplo, estiver em um outro local do mundo, por exemplo, onde está acesso à sua máquina, você pode muito bem abrir o browser, digitar o URL, o domínio do seu navegador e ter acesso ao seu e-mail tranquilamente. Pode-se sim. Então, esse não aqui, ó, já elimina essa questão. Então, essa questão está o quê? Errada. Porque eu posso sim, além do webmail, acessar também por cliente servidor meu e-mail tranquilamente. Até porque então o webmail precisa da internet para ficar atualizando e o cliente de e-mail também precisa da internet, né? Então, está errada essa questão aí. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá mais para uma próxima pergunta, né? Esse foi para o órgão Telebrás, né? Para o cargo de analista, a banca examinadora foi o CESP novamente. E ele pergunta o seguinte: julgue o próximo item relativo à informática, né? Por meios de correio eletrônico, denominados webmail, os usuários podem acessar suas contas a partir de computadores com acesso à internet. Então vamos entender. Por meio de programas de correio eletrônico, aqui nós estamos falando que seria o quê? Um cliente de e-mail, né? Denominados webmails também, né? Os usuários podem acessar suas contas a partir de computadores com acesso à internet, tá? Então ele está perguntando o seguinte: eu posso acessar os meus e-mails, né, utilizando webmails com os programas de correio eletrônico? E aí ele fala o seguinte, né? Aqui, né, por exemplo, o webmail ele está fazendo referência a multidispositivos, tá? Como que eu sei que ele está fazendo referência a multidispositivos? Todo mundo no celular, né? Se for iOS, por exemplo, se for o iOS ou se for, por exemplo, o Android, vamos pegar o caso do Android, você tem que configurar uma conta do Gmail, uma conta do Google, correto? E se você configura essa conta do Google, normalmente já vem o aplicativo Gmail, né? E aí esse aplicativo Gmail permite você conectar na sua conta de e-mail. Então a gente tem que entender que é o seguinte, aqui ele está perguntando se eu tiver acesso à internet, eu consigo ter acesso aos meus e-mails através do programa que eu instalei. Correto. Sim. Por quê? Porque se eu tiver acesso à internet, eu tenho acesso ao meu webmail. Então, foquem webmail e internet. Se eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso aos meus webmails, tá? E aí a diferença que existe lá do cliente, né? Do cliente e-mail, por exemplo, se você não tiver acesso à internet, você pode consultar seus e-mails, você só não pode enviar ou receber algo novo. Então, fiquem atentos a isso, beleza? E aí, a gente vai falar sobre os tipos, né, de programas dedicados a correio eletrônico. Outra coisa que a gente sempre vai falar, algumas bancas cobram programas, outras bancas cobram aplicativos, mas em informática os dois são a mesma coisa, né? São a parte lógica, né, que permite gerenciar
algo para uma determinada finalidade. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Windows Live e-mail, que é gratuito, ele vem no pacote Essentials, né? Nós temos o Mozilla Thunderbird, que seria um software livre. Vimos o que é um software livre, que a gente pode ter acesso ao código-fonte, a gente pode utilizar, poder compartilhar. Temos o IncrediMail, que também seria livre. E nós temos o Microsoft Outlook, que é um software proprietário. Proprietário, todo mundo sabe que é o quê? A gente tem que pagar para poder utilizar. Nós temos o Zimbra Desktop, que é uma ferramenta da empresa Yahoo, né? E nós temos o Windows e-mail, que seria a nova versão do Outlook para o Windows 10. Dica, tá? Professor, por exemplo, no meu computador eu tenho o Outlook, né, que é um dos mais utilizados, e eu também tenho o Thunderbird, né, que é um dos mais utilizados. Eu posso colocar esses dois aplicativos no meu computador funcionando? Sim, você pode sim. Tá? Então, por exemplo, não é porque eu instalei o Thunderbird que eu não posso instalar o Outlook, ou o caso inverso. Não é porque eu instalei o Outlook que eu não posso instalar o Thunderbird. Só que eu preciso definir quem vai ser o padrão, quem vai ser o primeiro a ser inicializado, beleza? Então eu posso sim instalar, né? Já caiu até em questão de prova, eu posso instalar, né, de forma em paralelo, dentro do meu computador, dois tipos de aplicativos para gerenciar meu e-mail, beleza? Então, vamos agora verificar sobre a compatibilidade. Tem muita gente que acha esse termo muito técnico, então eu vou explicar da forma mais tranquila de se entender. É o tipo de sistema operacional que permite você instalar o aplicativo. Então, compatibilidade significa o quê? Eu consigo instalar no Windows 7? Eu consigo instalar no Windows 8? Então, compatibilidade é isso. Então, vamos pegar o Thunderbird. O Thunderbird, eu falei que os sistemas de correio eletrônico são multiplataforma, né? A gente pode utilizar o Thunderbird como um exemplo. Ele funciona tanto no Windows, ele funciona tanto no macOS. Para quem não sabe o que é o macOS, também chamado de Macintosh, né? É o sistema operacional da Apple, né? E também funciona em Linux, beleza? E lembrando que ele é livre. O Microsoft Outlook 2013, né, que está sendo muito cobrado em concurso público, ele é proprietário, você tem que pagar para utilizar, e ele funciona somente na ferramenta, né, ou na família Windows. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, fui!